todas bem-vindas ao Transformar Financeiro. Aqui discutimos estratégias importantes que vão te ajudar a sair das dívidas e ter dinheiro sobrando todos os meses. Eu sou Edivalda Souza, especialista em finanças e investimentos, e hoje vamos conversar sobre otimização de gastos. O que é otimizar gastos e quais são os gastos que podemos otimizar para reduzirmos o peso do valor deles no nosso orçamento? Então, otimizar significa avaliar para que possamos melhorar aonde estamos gastando o nosso dinheiro. Então, quando estamos falando que você vai otimizar alguma coisa, quer dizer que você vai melhorar. E como podemos melhorar os nossos gastos? Na verdade, se você quer ter dinheiro sobrando todos os meses, você precisa reduzir os seus gastos. Mas precisamos aprender corretamente onde fazer esses cortes. Porque apenas sair cortando gastos de forma aleatória e não planejada não vai resolver o seu problema financeiro. Pelo contrário, se você não tiver uma estratégia bem planejada e bem pensada para que possa aplicar no seu dia a dia, você não vai conseguir levar essa estratégia por muito tempo. E isso vai prejudicar o seu planejamento e a sua organização financeira. Então, precisamos entender que para que o nosso salário possa render no decorrer do mês e que possamos ter sempre um dinheiro sobrando, precisamos reduzir gastos. Mas esses gastos precisam ser reduzidos de forma planejada para que consigamos manter essa estratégia no nosso dia a dia ao decorrer do tempo, tá certo? Então, como fazer para cortar gastos de forma correta e que consiga manter essa estratégia ao longo do seu curso de vida? Primeiro, precisamos entender a diferença entre gastos essenciais e não essenciais. Mas primeiro temos que entender o que são gastos. Gastos é tudo aquilo onde você coloca o seu dinheiro. Então, quando você gasta o seu dinheiro com alguma coisa, quando você troca o seu dinheiro por alguma coisa, você ali está fazendo um gasto. Essa coisa pode ser algo tangível que você pode pegar, ou pode ser algum serviço que você está contratando. Mas quando você pega o seu dinheiro e entrega para alguém esse dinheiro em troca de algum objeto ou algum serviço, aí você tem um gasto. Nós conhecemos que para organizar os nossos gastos, temos que separar os nossos gastos em essenciais e não essenciais. O que são cada um desses gastos? Gastos essenciais são gastos que nós temos no nosso dia a dia, que são responsáveis pela manutenção da nossa vida. Então, nós não temos como eliminar esses gastos da nossa vida, porque eles são essenciais, tá certo? Então, os gastos essenciais são aqueles gastos que a gente não pode eliminar da nossa vida, porque eles são muito importantes para a manutenção, ou seja, para que a gente possa sobreviver e ter qualidade de vida. Esses são os gastos essenciais. Os gastos não essenciais são os gastos que eles não são importantes para a nossa qualidade de vida. Eles podem até melhorar a nossa qualidade de vida, eles podem até dar mais condições de viver. Porém, se eliminarmos ou diminuirmos da nossa vida, não vai ter nenhum problema. Então, você precisa entender e aprender a diferenciar esses dois gastos: gastos essenciais e gastos não essenciais.
Depois que você entender a diferença entre esses dois tipos de gasto, aí você pode trabalhar onde reduzir ou eliminar parte desses gastos para que você possa ver o seu dinheiro sobrar todos os meses. Porque aquele dinheiro que era colocado naquele gasto já não vai mais ser gasto. Então, já vai ser um dinheiro que você vai estar economizando no final do mês. Beleza? Então, vamos começar a falar sobre alguns gastos não essenciais. Só que antes, deixa eu te contar uma coisa. Quando eu comecei a trabalhar o processo de organização financeira na minha vida, eu não sabia a diferença entre esses gastos. Então, todos os gastos que eu fazia, ou seja, tudo onde eu colocava o meu dinheiro, para mim era importante, porque de certa forma, aquilo que eu comprava ou aquilo onde eu aplicava o meu dinheiro estava melhorando a minha qualidade de vida. Só que depois, quando você chega ao final do mês, que você vê o seu dinheiro não render, o pior ainda, você nem vê a cor do seu dinheiro entrar na conta e logo vai embora, você começa a pensar que precisa existir estratégias para que o seu dinheiro seja suficiente para manter a sua vida e que no final do mês você ainda tenha um saldo positivo. Saldo positivo significa ter algum dinheiro sobrando no final do mês. E por que isso é importante? Porque vai ser esse dinheiro que está lá de saldo, ou seja, aquele dinheiro que está sobrando no final do mês, que eu vou aprender a conquistar as minhas metas e sonhos com ele. No início, pode até ser que comece a sobrar pouco, porém, esse pouco, com o tempo e com a construção de hábitos inteligentes e planejados, esse valor vai começar a aumentar. E você vai começar a ver que foi apenas uma estratégia adequada que fez com que o seu dinheiro, que não rendia, que não dava para nada, que você não via nem a cor naquele mês, começou a sobrar e começou a aumentar aquela quantidade que está sobrando. Então, é por isso que você precisa conhecer onde você está gastando o seu dinheiro para que você possa reduzir esses gastos. Para isso, nós precisamos trabalhar inicialmente os gastos não essenciais, porque ainda que você acredite que eles são importantes para a sua vida e para a sua qualidade de vida, mas nós vamos perceber que se conseguirmos reduzir ou até eliminar esses gastos da nossa vida, nós vamos continuar tendo uma qualidade de vida satisfatória e ainda vamos ter dinheiro sobrando para conquistar as nossas metas e sonhos. E isso é o que vai ser a mola propulsora para que você possa continuar esses hábitos no decorrer da sua vida, beleza? Então, os gastos não essenciais, como eu falei no início, são os gastos que eles não são essenciais, ou seja, não são indispensáveis para a manutenção da nossa vida. Pode até melhorar a nossa vida, mas se tirarmos e aprendermos que esse gasto está sendo retirado para que esse dinheiro sobre e com esse dinheiro que sobra podermos conquistar as nossas metas e sonhos, não vai ser um sacrifício, porque você não vai estar apenas retirando esse gasto, você vai estar direcionando, ou seja, colocando aquele dinheiro que era para aquele gasto para a construção do seu sonho. Então, você não vai ver sofrimento ali. Porque quando você tira o dinheiro de alguma coisa que você sabe que tem um motivo maior para aquilo, você não tem dor nem sofrimento nisso, porque você pensa no objetivo, ou seja, naquele sonho que você está buscando conquistar. Então, a dor de tirar aquele gasto momentâneo não vai tirar de você a felicidade da conquista dos seus sonhos. E é isso que eu quero que você entenda,
E é isso que eu quero que você aplique na sua vida. Então, como os gastos não essenciais podem ser reduzidos ou eliminados, nós precisamos conhecer quais são esses gastos do nosso dia a dia. Quais são esses objetos ou esses serviços onde eu estou colocando o meu dinheiro e que eu posso deixar de colocar, beleza? Vamos falar um pouco sobre salão de beleza. Então, você que é mulher, assim como eu, precisa estar bem arrumada. Afinal, a autoestima é muito interessante, principalmente para nós mulheres. Então, estar de cabelo arrumado, de unha arrumada, com a maquiagem, sempre deixa a mulher com a autoestima melhor, não é verdade? Só que quando a gente fica gastando constantemente com esses procedimentos, melhora sim a autoestima. Mas se no final do mês você contabilizar quanto você está gastando com isso, e o valor for um valor considerável da sua renda, você pode sim eliminar esse gasto sem prejudicar a sua autoestima. Como? Você mesmo pode estar aprendendo a se arrumar. Você pode aprender a arrumar técnicas de arrumar o cabelo, aprender técnicas de fazer uma maquiagem, aprender técnicas de arrumar a sua própria unha. Então, quando você aprende técnicas para que você possa se arrumar e você possa se cuidar, você não precisa mais estar gastando com isso. E esse dinheiro que você estava gastando sobra já no seu orçamento e você mantém a sua autoestima, porque você aprendeu técnicas para estar desenvolvendo o processo de arrumar o seu cabelo, a sua maquiagem e as suas unhas. Beleza? Então, não precisamos deixar de fazer as coisas, nós precisamos apenas deixar de aplicar o dinheiro em algumas coisas que são possíveis. Outro gasto que poderíamos falar que ele é um gasto não essencial, nesse momento, poderia ser um gasto que você faz com a academia. Então, se você vai em academia e esse gasto está sendo um gasto considerável na sua renda, está sendo um gasto, uma quantidade da sua renda que você poderia economizar, você pode estar substituindo a academia por uma atividade ao ar livre. Por exemplo, uma caminhada. Então, você não estaria deixando de fazer atividade física, mas estaria deixando de aplicar o dinheiro que você gasta com a academia. Aí já seria um outro gasto que está sobrando do seu orçamento. Outro gasto interessante que a gente pode estar vendo seria com lazer. Sim, com lazer. É interessante termos lazer na nossa vida. O que é lazer? É você buscar alguma forma de se divertir, de se distrair. Quando você se distrai e se diverte, você está, de certa forma, lhe proporcionando bons momentos que são fruto do suor do seu trabalho. Então, você precisa, sim, usar o seu dinheiro para ter momentos de lazer. Eles são muito importantes para renovar a sua energia e lhe trazer alegria e motivação para que você esteja pronto para continuar o seu trabalho em busca do seu salário e da sua renda. Então, não podemos simplesmente eliminar o lazer, que é a primeira coisa que cortamos quando estamos com dificuldade financeira. Achamos que o lazer, o passeio, é algo desnecessário e então cortamos. Só que aí a nossa mente, o nosso corpo, ele precisa de motivação. Ele precisa de momentos que lhe causam alegria e felicidade. Então, se você elimina esses momentos do seu dia a dia, vai ficar difícil você continuar levando essa estratégia ao longo do tempo. Então, o interessante é que você tenha, sim, momentos de lazer, mas você pode, sim, planejar os seus momentos de lazer
de uma forma satisfatória, alegre e que você não tenha tantos gastos. Ao invés de ir para um restaurante que custa um valor mais alto com os amigos, você pode combinar um lanche, uma saída no final da tarde para um local que vai lhe custar um valor menor. Ou mesmo pode estar se reunindo na casa de um amigo ou na sua própria casa, preparar um lanche e assim vocês terem momentos de diálogo, descontração, sem que você gaste muito. Esses momentos são muito importantes para a construção da sua motivação e qualidade de vida, mas não precisamos gastar muito com eles. Eu não estou dizendo que você não possa sair nem frequentar bons lugares. Sim, você pode, e eu até acho que você deve sim fazer isso, mas precisamos equilibrar esses gastos dentro do seu orçamento. Então, você precisa planejar, ou seja, no papel mesmo, certo? Somar os seus gastos com lazer e tentar buscar formas de lazer que você tenha menos gasto, que você tenha menos custo, tá certo? Outro gasto que a gente pode estar analisando se precisa ou não usar no nosso dia a dia são gastos que fazemos com itens como roupa, calçado, móveis para a nossa casa, itens de decoração, acessórios de beleza, itens de maquiagem. Tudo isso eu não posso dizer que a gente vai retirar da nossa vida. Precisamos usar todos esses itens. Só que precisamos entender que não tem necessidade de todos os meses estar comprando esses itens. Ou ainda que for fazer a compra, você pode estar analisando o que realmente você está precisando. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes você tira boa parte do seu orçamento para todos os meses estar comprando algum desses itens. E compra bolsa, e compra calçado, e compra brinco, e compra maquiagem. Só que, se você for analisar, talvez você não precise estar sempre fazendo essas compras, porque aí você já pode estar colocando uma quantidade razoável do seu salário, que você poderia estar usando para sobrar e colocar para a realização de outros sonhos maiores. Tá certo? Então, vamos pensar direitinho sobre esses gastos que não são essenciais, para que nós possamos eliminar aqueles que forem possíveis de eliminar da nossa vida ou reduzir aqueles que estamos colocando um valor considerável na nossa vida. Porque lembre-se, são gastos não essenciais. Você faz, mas eles podem sim ser reduzidos ou eliminados da sua vida para que o dinheiro que sobra você possa usar para obter, ou seja, alcançar outros sonhos e metas lá na frente. E esse lá na frente não precisa ser algo muito distante, não. Com o dinheiro aos poucos sobrando, você vai ver que você vai conseguir atingir seus sonhos e metas desde que você tenha um planejamento e consiga colocar esse planejamento em prática, beleza? Agora vamos falar um pouco sobre os gastos essenciais. Os gastos essenciais, o nome mesmo já nos diz tudo, não é? Essencial quer dizer que eu preciso desses gastos para a manutenção da minha vida. Eu não posso eliminar esses gastos, porque se eu eliminar os gastos essenciais, como eles são gastos importantes, indispensáveis para que eu consiga sobreviver, eu não posso eliminar. Porque se eu eliminar esses gastos da minha vida, irá prejudicar a manutenção, ou seja, irá prejudicar eu continuar vivendo, ou pode até prejudicar a minha qualidade de vida também. Não é isso que a gente quer. Então, os gastos essenciais são gastos que você precisa sim fazer todos os meses para que você possa continuar vivendo. E o ideal é que você
planeje, organize esses gastos para que, além de você manter a sua vida, você possa também ter qualidade. Porque a gente não precisa viver sem qualidade. Precisamos ter sim qualidade de vida. É só planejar e organizar esses gastos que são essenciais. Vamos falar um pouquinho sobre eles? Um gasto essencial, que é indispensável para a manutenção da nossa vida, é a nossa alimentação. Nós precisamos comer para estarmos vivos, não é verdade? Então, você precisa todos os meses fazer compras para a sua alimentação. Mas como é que a gente faz essas compras, certo? Quando falamos de alimentação, precisamos de uma alimentação de qualidade para manter a nossa vida. Mas até aí, esse gasto que é essencial, eu tenho como reduzir. Vamos conversar sobre algumas estratégias que você pode estar fazendo para reduzir um gasto essencial. Sim, reduzir, porque não podemos eliminar esse gasto da nossa vida. Então, você pode fazer uma lista de todos os itens que você está precisando antes de ir ao supermercado. Porque não corre o risco de quando você chegar lá e ver aquelas prateleiras cheias de coisa, você sair pegando tudo sem estar no seu planejamento financeiro. Porque aí no final a sua sacola de compras vai ficar com um valor bem considerável, com um valor que possa ser até maior do que aquele que cabe no seu orçamento. Então, você precisa organizar a sua lista de compras antes de ir ao supermercado. Coloque apenas itens que são essenciais para a sua alimentação, que têm qualidade, mas você não precisa sair comprando sem lista para que você não traga itens que não são importantes, mas que no final da sua compra vão ter peso no seu pagamento. Um exemplo disso é uma sobremesa. Então, sabemos que a sobremesa é muito deliciosa, não é verdade? Mas não precisamos, toda vez que formos no supermercado, fazermos compra de alguma sobremesa, porque já vai ser um item a mais que talvez não estaria na minha lista de compra. Outra coisa que você pode estar também melhorando na sua lista de compra é escolhendo os produtos de qualidade por um melhor preço. Veja bem, existem produtos no mercado que eles custam um valor mais alto porque já tem uma marca conhecida. Tem produtos que têm a mesma qualidade e que custam um valor menor, porque a marca não é tão famosa. E não se engane que nós pagamos muitas vezes mais pela marca do que pela qualidade do produto. Quando você começa a pensar no seu processo de organização financeira, quando você tem o desejo de fazer aquele seu salário que não dava para nada render, durar o mês todo e ainda sobrar para aquela quantidade de dinheiro que está sobrando possa ser aplicada nas suas metas e sonhos, você começa a entender que para ter qualidade em um produto, o produto não precisa ter fama, ele precisa ter qualidade. Então, quando você for escolher os produtos que você precisa consumir, ou seja, que você precisa usar para a sua alimentação, compre sempre produtos de qualidade, mas não fique focado em marca, principalmente se o produto tiver um valor muito alto em relação aos outros. Analise se você não pode comprar um produto com uma boa qualidade e que tenha um valor menor. Aí você já vai estar reduzindo também esse gasto essencial com a alimentação. Outra coisa que você também pode melhorar na sua lista de compra é não se deixar levar por aquelas prateleiras que ficam perto do caixa. Sim, elas são montadas de forma pensada para que você coloque a mais na sua cesta algum produto que não estava nela.
porque lá geralmente tem vários produtos que são bem interessantes às vezes. E como você pode demorar um pouco para chegar no caixa para pagar seu carrinho de compras, você pode ficar olhando ali algumas coisas e já colocar no seu carrinho. Tente evitar isso, certo? Confira o que está na sua lista. Faça a sua lista de forma bem pensada, só colocando o que você realmente precisa. Ao chegar no supermercado, não caia na tentação de ficar andando e olhando o que tem para que você não pegue nada que esteja fora da sua lista e ainda pesquise o melhor preço pelo produto que você quer. Aí você já vai estar economizando no item que é essencial, que você não pode cortar, mas que você pode reduzir o dinheiro que você está colocando aí. E esse dinheiro já vai sobrar no final do mês. Outro gasto essencial são os gastos que fazemos com saúde. Então, se você faz uso de alguma medicação, de alguma coisa que você compre na farmácia todos os meses, seja medicação ou mamães que têm crianças que usam fraldas. Então, os itens que você vai na farmácia fazer compra, você também pode usar a mesma metodologia, ou seja, a mesma forma que você usou quando foi no supermercado. Então, você faz a lista dos itens que você usa para a manutenção da sua saúde. Chega lá na farmácia, não fica andando olhando as prateleiras, porque a farmácia também, além de ter medicação, a gente sabe que tem vários produtos lá de higiene, beleza. Se você estiver precisando, estiver na sua lista, tudo bem, mas não corra a tentação de estar colocando o que não está na sua lista. E para que isso não aconteça, não fique dando uma volta nesses locais que tem vários produtos para que você não use a sua forma de compra para adquirir aquilo que você não precisa. Então, os gastos com saúde, eles são essenciais para a manutenção da sua vida. Mas assim como a alimentação, você pode estar melhorando, ou seja, otimizando esses gastos. Outro gasto essencial é o gasto com transporte. Sim, porque nós precisamos nos deslocarmos de um local para outro, seja para estudar, para trabalhar, para lazer, para visitar alguém, para fazer compras. Eu não sei qual tipo de transporte você usa no momento. Se é o seu transporte próprio, seja ele carro, moto, se você anda de táxi, ou se você anda de ônibus, ou se você anda de bicicleta. O que eu acho interessante é que você pode estar também reduzindo os gastos com esse transporte. Faça as contas, um exemplo, se você vai trabalhar todos os dias de carro e você faz as contas de quanto você está gastando por mês com esse transporte, se você tem algum colega de trabalho que vai e volta no mesmo horário que você e vão para o mesmo local, vocês podem estar dividindo os gastos com transporte, porque assim você e seu colega estão lucrando no final do mês. Pode substituir o transporte que você está usando por um com menos gasto. Um exemplo, se você vai trabalhar todo dia no seu carro próprio, mas se você andar de ônibus, um exemplo, se houver essa possibilidade, e for uma redução considerável no seu gasto, você também pode estar avaliando a ida para o trabalho nessa outra forma. Ou, se você tiver condições de ir para algum local a pé, por exemplo, tem pessoas que moram perto da padaria de suas casas e vai lá todos os dias comprar aquele pão fresquinho para tomar café. Então, tira o carro da garagem, vai até a padaria todos os dias comprar o pão fresquinho e depois retorna. Só que se você mora perto da padaria, por que tirar o seu carro da garagem todos os dias? Ah, mas é pertinho, eu vou gastar pouca gasolina. E se você fosse a pé, você economizaria essa gasolina e ainda faria uma caminhada.
Esse exemplo foi só para você repensar se você tem como economizar no transporte também, porque transporte é um gasto essencial. Mas se você analisar a sua realidade e tiver aí como você ter uma redução de gasto, já é algo a se pensar, não é verdade? Porque inicialmente nós temos a ideia de que ou cortamos o gasto logo de uma vez, ou então é o nosso dinheiro que nunca dá para nada. Só que na verdade, nem sempre é assim. O nosso dinheiro, se ele for usado de forma corretamente, ele pode sim suprir as nossas necessidades e ainda pode sobrar. Você só precisa procurar alternativas. E cada um conhece o seu dia a dia, cada um conhece a sua realidade. Mas eu sei que no seu dia a dia, que na sua realidade, você tem sim alguns gastos que você pode eliminar e tem alguns gastos que você pode reduzir. Você só precisa avaliar, pensar e refletir aonde você está colocando o seu dinheiro. Depois, você pode tentar ver cada um desses gastos e tentar reduzi-los. Entenda, esse dinheiro que vai sobrar todos os meses pode ser usado para conseguir alcançar aquele sonho que você tanto quer na sua vida. Pensa nisso com carinho e começa, a partir de hoje, a aplicar essa estratégia na sua vida. Eu tenho certeza que com o decorrer do tempo, você vai ver aquele dinheiro sobrar no final do mês, dentro de um salário que você não via nem a cor quando entrava na sua conta. Beleza?